E no USA Talk de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre direito internacional, entender os impactos das taxações e da lei Magnitsky sobre autoridades brasileiras. Essa Magnitsky é difícil de falar, envolvendo, mas a gente vai entender tudo sobre ela. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe a especialista em Direito Internacional, Luísa Taylor. Muito bem-vinda! Oi, pessoal. Obrigada. Feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente também, porque é tanto assunto, é tanta gente perguntando sobre isso e nada como trazer um especialista para poder discutir sobre isso. Não, com certeza. Assim, meu final de semana foi cheio de mensagem de gente aterrorizada porque falta informação, né? Na verdade, é muita informação, mas com um pouco filtro do que realmente está acontecendo, qual realmente é o impacto na vida das pessoas, de tudo o que está acontecendo nessas relações internacionais aí, né? Falta um pouco de detalhe também, né? As pessoas não estão entendendo os detalhes, ou os aspectos, né? No caso dos impactos das tarifas. Tem gente achando que as tarifas vão ser impostas aqui, importa no Brasil, né? Exatamente. O pessoal quer saber o principal. O que isso vai afetar a minha vida, né? Então, exatamente. A gente espera responder um pouco disso aqui hoje, né? Exatamente. E muita gente acha que nada vai afetar a vida, né? Que isso é só para quem exporta, só para quem importa, só para os juízes que estão sendo sancionados. E, na verdade, isso muda muito. Porque relações internacionais, hoje não existe, né? O país está sem relações internacionais. Sim. Tudo é necessário você ter as relações... O mundo é global, né? Exatamente. Eu falo muito sobre isso. Eu falo, gente, não existe nada hoje que não está integralizado, que não está integrado, né? Essas duas formatações da palavra, porque tá tudo junto. Tudo entrelaçado, né? Tudo entrelaçado. Então, a gente ter clareza de como um país, autoridades e até, assim, relações de comércio, elas estão estabelecidas em um determinado momento, vai ditar muito sobre a vida de quem quer crescer aí no mercado privado e, com certeza, também no mercado público aí, né? Então, entender um pouco disso vai ser muito interessante, porque não é só a gente criar um terrorismo do que está acontecendo. Não, é criar estratégias efetivas para a gente poder ver oportunidades onde ninguém está vendo. Sem dúvida. Então isso é muito legal. É como qualquer crise, pode né? fazer. Qualquer crise. Tem gente que enriquece e tem gente que tem problema, fica mais pobre, né? Sempre, né? Olhar para os problemas com visão de oportunidade, né? E eles existem, as estratégias também existem, né, Lu? Antes da gente entrar no assunto, dá um briefing pra gente só de quem é você nessa área. A gente vai trazer você aqui, né, Fofinho? Pra falar só da sua carreira, como você internacionalizou sua carreira e tá aqui. Mas só pra dar um briefing pro pessoal de quem é Luísa Taylor. Com certeza. Então, eu estou aqui nos Estados Unidos há mais ou menos 5 anos. Vim pra cá, né, ainda sofrendo ali aqueles efeitos do Covid, na intenção de estar aqui estudando, me especializando, fazendo mestrado enfim, né, e por conta do Covid, muitos dos meus planos tiveram que ser reestruturados, mas assim, graças a Deus, tô aqui hoje especializada na área de Direito Internacional, focado muito para o mercado brasileiro internacional, aqui nos Estados Unidos principalmente, né, tive que fazer muita coisa na base da tentativa e erro, viu? Porque a gente vem pra cá, às vezes, com um plano e a gente tem que, né, descobrir qual que é o caminho certo para executar esse plano. Então, eu sou advogada formada no Brasil e com um escritório lá, com uma equipe sensacional no Brasil, que me dá total suporte pra gente estar podendo atender nossos clientes lá, nossos clientes aqui. Parabéns. Nossa, parabéns pra eles, assim, porque sem gente do seu lado, a gente não consegue executar, né? Sim. Sem dúvida. E eles, mas assim, agradeço, mas com a minha equipe lá, a gente começou a ter essa ideia de internacionalizar exatamente por conta disso. O mundo hoje é global e muitos dos nossos clientes tinham essa necessidade, a gente queria chegar lá e eu tinha muito essa intenção também por questões de família, etc. Num dia que eu vier contar um pouquinho mais da minha história, a gente vai falar um pouquinho também da parte pessoal, porque eu acho que imigrar é muito mais do que um plano profissional, estratégico, ele também é um plano pessoal, né, emocional, então a gente tem que pensar em tudo isso. Muito emocional. Muito. Com certeza, então vou poder contar um pouquinho mais da minha história nesse lado, mas focando aqui um pouco hoje, minha estratégia de tudo que eu vim fazer, eu vim pra cá com um plano de vir, validar meu diploma, me especializar, criar aqui, né, uma base de clientes e dar suporte aos meus clientes do Brasil. Então vim, formada no Brasil, me especializei enquanto estando aqui, né, na área de comércio, direito internacional, relações internacionais e direito empresarial no geral.
Também entrei um pouquinho na parte do direito digital, principalmente por conta da ideia da globalização, e o direito digital entra muito nisso, então também trabalho legal. muito. Porque a minha ideia era tentar ver aspectos mais, assim, globalizados, né? E o direito digital hoje fala muito sobre isso. Então, eventualmente, a gente até pode falar um pouco mais sobre isso no futuro, em outro momento. Mas, então, trabalhando nessas áreas e vim, validei, fiz o meu procedimento todo aqui. Hoje em dia, eu sou considerada counsel e paralegal aqui nos Estados Unidos, né? Com o meu diploma validado. Não tirei o meu bar, que aqui seria a nossa OAB, tem o OAB no Brasil. Sou ABA Associated, que é o American Bar Association. Eu tenho meu número validado, eles reconheceram a minha atuação a nível internacional. E aqui nos Estados Unidos, o que é excelente, muito legal, me dá um poder de atuação aqui fantástico, uma credibilidade muito legal. E também um poder de networking muito legal, porque, igual eu falo, gente, sem equipe a gente não executa nada. E dentro do direito, a gente está aqui para discutir questões extremamente fundamentais, e a gente tem que estudar tanto para poder entender os pormenores, mas é muito mais legal quando a gente tem alguém do seu lado que está estudando alguma coisa que você não está estudando. Então, assim, tá dentro de uma association hoje é fenomenal, assim, realmente me dá um aspecto de sentir que eu posso estar ajudando muito mais os meus clientes, que é muito legal, estando aqui com pessoas como a Bia, como o Renato. Cara, isso não tem preço, sabe? Então, hoje estamos aqui fazendo parte de associações, grupos de networking que dão todo esse suporte para que eu possa estar exercendo a minha profissão e também dando ao meu cliente todo o suporte holístico ali, né, do que ele precisa. Porque olhar só para uma visão comercial não é suficiente hoje. E eu acho que os assuntos que nós vamos falar hoje vai demonstrar isso mais do que nunca. Sim. Uma visão sozinha de uma situação não vai ser suficiente, né? E aí o fato de você estar aqui também dá uma visão completamente diferente de alguém que só atuasse de lá, né? Sem dúvida. Igual eu falei, muitas das coisas que eu vivenciei aqui, que eu descobri aqui, através da minha... para poder me profissionalizar aqui e para poder atender meus clientes, com certeza vieram da tentativa e erro. Sem né? dúvida. Como qualquer coisa na vida, né? A gente só acerta. Exatamente. Muito, né? E também veio muito de tentar fazer sozinho algumas coisas, não conseguirem. E aí você descobre alguém que tá ali pra te ajudar e tudo mais. E aí você estuda, adquire conhecimento a respeito daquilo. Então, isso também ajuda muito, né? Então, estando aqui e você... Cara, se for pensar bem, eu tive que partir do zero como muitos dos meus clientes. Abrir uma empresa aqui, né? Encontrar como fazer toda a parte tributária aqui. Acho que nada como... É diferente você trazer um cliente, fazer algo que você não viveu, né? Quando você trabalha com uma empresa ou um profissional que se internacionalizou, ele tem muitos percalços e muita coisa que ele já passou. Então, assim, exatamente. É diferente de você só vai lá e faz. Isso. Eu fiz. Vem comigo. Isso. Né? É diferente, assim. Exatamente. Então, acho que o que vocês têm no escritório é muito isso. Tem a vontade de acompanhar o cliente do começo ao fim e entenderam que o mercado também, ele necessitava disso, né? O cliente, ele quer alguém que acompanhe ele do começo ao fim. E senão você, uma hora vai acabar perdendo esse cliente, né, Luísa? Com certeza. Isso faz toda a diferença. Exatamente isso. Segue meus passos, porque eu sei aonde que tá o tropeço, eu sei aonde que tá o sucesso. E é claro que a gente não tem uma fórmula para tudo, né? Sem dúvida. Cada cliente é um cliente, cada formato é um formato, mas novamente, assim, tendo pessoas ao seu lado que pode não ser exatamente a sua história, mas tem uma história semelhante, e aí você consegue chegar muito mais longe. Sem dúvida. Então vamos entrar na pauta quente de hoje. Fala um pouco sobre as taxações. Quem são os impactados? Como vai funcionar? Vamos por partes, né, fofinho? Assim, fala tudo assim já de uma vez. Vamos lá. Um pouco sobre… Primeiro ponto, acho que pra gente analisar bastante. Os Estados Unidos eram um dos poucos países que realmente tinham uma taxação eficiente para importação, certo? Isso é uma das coisas que pouca gente fala hoje, mas de fato era uma mãe. Sim. Essa taxação eficiente que você fala baixa, né? Fofinho, era uma mãe. Quantos produtos chegavam sem… Tô errada, Lu? Sem nenhuma taxa pra… Tinha muito, não tinha? Sim, com certeza. Porque a gente fala dos 10%, mas não em tudo os 10% eram aplicados. Não. Então, quando a gente tá as exceções já existiam há muito tempo. Era muito livre, não é? Muito, muito livre. A ideia realmente, assim, é uma mãe, né? Realmente, é a ideia de ser um país mais aberto ali às relações comerciais, né? Assim, quando você pensa em tarifas, taxações e tudo mais em relação ao comércio internacional, existem vários fatores do porquê. Porque a gente entender o que está por trás é muito importante, porque assim, gente, hoje está aqui, né? Nós temos essa situação sendo estabelecida através do governo Trump. Vamos ver o que vai ser, né? Quando ele estiver saindo do governo. Nós não sabemos. Então, entender um pouquinho
das motivações, isso é muito importante. Isso para proteger o comércio interno do país, para determinar a soberania do país, para estabelecer relações comerciais mais efetivas. Hoje em dia, muito se fala, pouco se sabe. Porque hoje nós temos um pouquinho… O que acaba acontecendo hoje é que nós temos as medidas sendo efetivadas por conta exatamente disso, que antes não havia nenhuma estratégia realmente estabelecida. E naquilo que tinha milhares e milhares de exceções. Mas só para o pessoal entender, Luísa, você que acompanha clientes que exportam, né, do Brasil para cá, ou de qualquer país que chegasse aqui. Tinham produtos, né, chega um container que não tinha taxação alguma. Sim. Sabe que é zero? Então imagina você mandar um produto para o maior mercado do planeta Terra, seu produto entrar lá, e aí esse produto entra num fluxo aqui, vai para uma empresa, essa empresa vai pagar imposto lá na frente, quando vender. Então assim… Tinha muito produto que batia aqui. E isso, por exemplo, no Brasil, não acontece nunca. Não. Então, quando a gente coloca pro mercado, né? A taxação passou de 10 para não sei quanto. É porque também acho que é uma visão do Trump de como que eu posso arrecadar sem ser dentro do país. E né, dar uma… Sem dúvida. Ó, o superávit que bateu agora. Criar uma relação mais justa, né? Com certeza. Deixar mais organizado. O princípio da reciprocidade internacional. Se muitos países estão fazendo isso, é normal você ver o país também querer… Não, olha só, né? Eu tenho aqui os meus produtos chegando em outros países, tendo ali toda uma estruturação de tarifas e de regulamentação e de fiscalização e de um monte de coisa. E o país querer regulamentar isso de outra forma. Isso é 100% normal. Isso, eu concordo 100% com o que você falou, Bia. É a questão assim, a gente tem que entender, por isso que eu falo, tem que entender o cenário. Isso está acontecendo, não é simplesmente porque quer bater de frente. É porque existe uma estratégia governamental que está sendo ali, você pode concordar ou não é sobre isso que nós estamos aqui para falar. A gente está para falar para entender a motivação. A motivação não é bater de frente, a motivação não é excluir o Brasil do mundo. A motivação não é essa, a motivação existe ali uma regulamentação, eu quero regulamentar também. Eu quero que o meu país… Você vê que todas as coisas do governo atual que nós temos hoje são para regulamentação, são para controle. É botar ordem na casa, basicamente. Exatamente. Existe uma visão do governo atual que se entende que a situação do país não estava regulamentada, não estava organizada. Então, existe a necessidade de organizar. Começaram com questões, né, imigratórias, passaram agora por questões de comércio internacional. Acredito que vão entrar com um monte de outras ideias e outras coisas. E isso gente, a gente pode concordar ou não com as medidas. Não é disso que nós estamos falando. Mas é muito importante que a gente entenda que isso não é o fim do mundo. E outra… Porque as pessoas estão achando que vou bater de frente, eu quero que meu país… Não, é porque uma medida normal. Parece o fim do mundo para o empresário que tinha zero e agora tem… Inviabiliza, às vezes, parece o fim do mundo nesse cenário. Mas antes disso chegar ao Brasil, e a gente tá num momento político também no Brasil, que é diferente dos outros países, ele já estava fazendo esse processo com diversos outros países de ajustar os… equalizar, né? Equalizar, fazer os acordos, né? Então começou com a China, que virou aquele… Mas já entrou em acordo. A diferença é a postura que os países tomaram frente a isso nas negociações, né? Exatamente. Assim, concordo 100%, né? Eu ouvi aí toda uma conversa global com outros países também, né? Dessas relações internacionais. A China foi um caso. A gente que tá na área, a gente já esperava que seria. A China é um caso à parte, né? Toda vez, o Trump do outro governo dele também foi a mesma coisa. Toda vez. O China, com certeza, o parceiro… exporta para o mundo inteiro, é fornecedor do mundo. Não, e hoje existe uma guerra comercial, não posso nem dizer não velada, já velada contra a China, né? Sim. Que tá virando uma grande potência, tanto tecnológica quanto econômica, né? Sim, com certeza. E aí, concordo, né? Também tem a parte de como o país responde. Isso é uma coisa que eu até gostaria muito de tocar especificamente, de qual foi a resposta do Brasil em relação a isso. Claro que a gente vai entrar nos detalhes do que é esse tarifaço e tudo mais, mas muito se entende que o Brasil foi e taxou de igual modo. Não, o Brasil permitiu-se taxar de igual modo, tá? Nós não temos nenhuma aprovação ali em cima de produtos específicos ou isenções específicas, valores específicos, não temos. A gente tem um decreto que dá a permissão para o país responder de igual modo. Isso o quê? Você está falando do lado do Brasil. Do Brasil, do Brasil. Que é a questão da reciprocidade. Isso, da reciprocidade. E todo mundo acha, nossa, o Brasil também foi e taxou. Não, o Brasil se permitiu taxar.
né? Vamos ver como é que vai rodar. Era livre, não tinha taxa nenhuma para produtos americanos? Existia alguma… Existia bastante. Existia. Já tinha, né? Sim. Sem dúvida. Mas não em percentual e também não em quantitativo em relação ao inventário de possibilidades que temos hoje, sabe? Existe hoje, esse decreto aumenta muito o potencial de taxação. A abrangência da da mesma forma como a taxação dos Estados Unidos também aumentou. E aí, assim, a gente tem uma resposta um pouco mais o quê? Endurecida, né? Se você fizer, eu também faço. Né? Uma postura um pouquinho ali queria usar essa expressão, mas me veio na cabeça, né? De guerra fria. Você faz, eu faço. Você não faz, eu não faço. Sim. Também uma medida de proteção. Mas, porque se você vai estar taxando, eu também preciso estar recebendo. só que só para as pessoas entenderem. Para compensar. Você tem muitos dados aí contigo. Vale a pena essa briga do Brasil? Porque Aí que tá. quanto isso reflete? Por exemplo, se o Brasil chegar para os Estados Unidos e falar assim, se você me taxar, eu também te taxo. Mas em números, o que significa isso? O que ela quer dizer aqui, como é que tá a relação da balança comercial? Isso, vamos lá. Eu vou até abrir aqui porque eu não gosto de falar números errados. Porém, a taxa do ano passado, de 2024, tá na caixa, tá em números absolutos. É isso que nós temos que comparar. Em termos absolutos, quantitativos, nós estamos falando de uma transação até muito equiparada. Nas taxas de 40 bilhões ali entre países e tudo mais. Temos que lembrar que 40 bilhões para o Brasil não é 40 bilhões para os Estados Unidos. Sim. Né? Poder de compra, poder aquisitivo, tudo isso afeta. E também nós temos que pensar no ranking. O Brasil hoje é muito mais dependente daquilo que os Estados Unidos exporta para o Brasil. Sim. Do que aquilo que do que os Estados Unidos é dependente dos produtos brasileiros. Exemplos clássicos. Então, por exemplo, o Brasil hoje… Se os Estados Unidos hoje, os produtos… Inclusive nas isenções, você vai entrar nisso. Foi muito que o que era conveniente para os Estados Unidos. Obviamente, ele ia fazer isso, né? Desviar. Mas, por exemplo, para os Estados Unidos substituir o Brasil… Então, assim, poxa, carne, eu compro tanto de carne do Brasil, vai ter essa taxação agora e tal. Então, assim, eu vou substituir. É muito mais… O que você está querendo dizer é que é muito mais fácil o Brasil ser substituído pela demanda que existe em outros países do que o Brasil substituir os Estados Unidos no que ele traz daqui dos Estados Unidos para o Brasil. É isso que você está trazendo? Exatamente. Okay. Vou te dar um exemplo aqui, olha. Café. Qual a dependência dos Estados Unidos? É moderada. Porque você tem alternativas principais, como Colômbia, Vietnã, Honduras. Então, você tem uma substituição atualmente já é parcial. Essa Só aumentar o volume. Exatamente. Então, você tem soja, açúcar e carnes. É baixa, é considerado baixa. A gente acha que é muito porque, quantitativamente, para o Brasil, isso representa muito. A exportação do Brasil, desses insumos, ela é muito elevada para a economia do país. Sim. Porém, porque existe realmente um consumo muito alto, mas a dependência ela é baixa. Porque você tem ali… Inclusive, o Trump está aqui tentando incentivar até algumas… internamente, né, a produção de alguns insumos atualmente. Ele quer industrializar novamente, né? Novamente. Sim, então, por isso que eu falo, o motivo, ele é muito importante. E cada um deles vai estar ali nessa classificação. Então, você tem petróleo bruto, minério de ferro, alumínio. Só que aí você tem aeronaves. Você tem outras questões aqui, que é a dependência alta. O que entraram? Isentaram, gente. Suco de laranja. Então, exatamente. Aquilo que é alto, eles isentaram. Porque eles não vão querer fechar as portas. E assim, gente, tudo isso é uma demonstração de controle interno da soberania de cada país. E aí, a gente vai poder fazer essa balança de acordo com as conversas. Eu acredito que manter uma postura rígida de se você faz, eu faço, não é eficaz no mundo hoje. O mundo hoje é global. Ele não é um mundo… da Guerra Fria, por mais que a gente vê, se a gente historicamente for analisar, a gente vê muitos indícios de coisas parecidas, né? Se você faz, eu faço, não mexe comigo, aquela né? Na Guerra Fria também existiam dois blocos, né? Isso. O bloco da União Soviética e o bloco da Hoje é bem mais dividido. Muito mais. Por mais que você tenha alguns instâncias de polarização, a dependência mundial é muito mais global. E olha, eu vou te dizer, e tudo é negociação, né? Quando a gente tá falando disso. Você vê o que aconteceu com a Argentina. Exatamente. A Argentina atingiu o que o Brasil já teve um dia, né? Então, assim, tudo é relação comercial e tudo é relação diplomática, né? Não tem jeito. Sem dúvida. Entrar nessa briga do se você faz, eu faço, Gente, um elefante e um rato, né? Vai ser esmagado. Só pra fazer essa comparação, eu tava olhando alguns dados que
a quantidade de importação referente ao total do que os Estados Unidos importa do Brasil, representa 1% do total de importações. Do lado do Brasil, já é o contrário. O que o Brasil importa dos Estados Unidos representa 15%. Ou seja, 15 vezes mais. Exatamente o que eu tô aqui também. Provavelmente o impacto do Brasil é 15 vezes maior. É impressionante, não é? E sem contar o fato de que a moeda tem um impacto muito grande. Porque nós estamos falando de uma moeda aqui, né? De uma transação em dólar a dólar aqui nos Estados Unidos. Dólar real no Brasil. Que desde o acordo de Bretton Woods é a moeda do mundo. Exatamente. Né? A moeda mundial. Mas na hora que ela se converte, porque é aí que vem, né? O que o pessoal pergunta. E o que isso me afeta? Isso te afeta porque, eu não sou exportador, eu sou pequeno, eu sou, né, um empresário, né, da rua principal da minha cidadezinha. Isso afeta porque na hora que você vai converter uma economia, mesmo que, igual você falou, é 1% para 15%, mesmo que talvez em termos absolutos nós esteja falando de valores, mas o que é 40 bilhões para os Estados Unidos, o que é 40 bilhões para o Brasil, gente? Exatamente, essa diferença de 15 vezes. E isso, de poder de consumo, de poder de compra, de poder percentual daquilo que representa em PIB do país e tudo mais, e daquilo que isso representa em conversão de moeda. Sim. Não, e é uma coisa simples, que as pessoas não pensam no Brasil. Por exemplo, quando você está comprando gasolina no posto, o preço está em real. Mas se você for ver, você está comprando em dólar. Tudo é comprado em dólar. O barril do petróleo, ele é precificado em dólar, entendeu? Exatamente. Ou seja, isso muda completamente a vida de todo mundo. O açúcar que você compra no mercado. Sim. Mas é o Brasil que exporta o açúcar. Sim. Mas como ele está rodando a economia, você está considerando que a economia, daquilo que né, não daquilo necessariamente que sobra, mas do percentual que é interno, ela tem uma resposta de valor de mercado daquilo que está sendo comprado lá fora. Sem dúvida, com certeza. Né? A gente viu isso com outras coisas, a gente viu isso aqui nos Estados Unidos um pouco. E olha que a gente não está falando da questão internacional, mas de crises que afetam o preço, que a gente viu isso, o mundo inteiro sofreu com a questão da crise do petróleo, né? Com a questão dos valores da gasolina, né, durante o Covid e logo pós-Covid ali, né, depois de tudo que aconteceu, teve questões internas, muito da política internacional também, mas enfim, não é disso que a gente vem para falar hoje. Porém, assim, muito recentemente, esse ano ainda aqui nos Estados Unidos, com a crise agrária, o preço do ovo aqui nos Estados Unidos. Nossa, foi gripe aviária, não foi? Foi gripe aviária. E você pensa o seguinte, são fatores diferentes, consequências que não necessariamente são muito diferentes, não. Porque afeta o preço do consumidor final, gente. Você tá ali comprando no mercado. O que tá te afetando? É a origem. Sim. Então, entender o que tá acontecendo na origem vai ser muito eficaz para você entender aquilo que vai acontecer na sua vida, muito provavelmente. Não é para causar terrorismo, é uma preparação. Se a gente não tiver boas políticas aí de interação, de relação internacional, pra gente poder dar uma acalmada, é muito possível que em preços de carne, principalmente da parte que não foi isento, preço de carne, infelizmente, ele deve subir, porque o mercado vai ter que se regular. Não, é simples assim. O que você tinha, o que você vendia para os Estados Unidos, você ganhava mais do que para o mercado interno, falando de Brasil, entendeu? E o pessoal vai ter que tirar essa baixa de receita de algum lugar. Vai ser do consumidor. Do consumidor final. E o ponto principal da carne não é nem só o que eu vendia para os Estados Unidos era maior. O produto vendido para cá não é consumido no Brasil. Então isso era uma coisa muito estratégica para o mercado da carne, né? Eu acompanhando e lendo tudo sobre isso, assim. Muito bem pensado. O que o Brasil a maior parte, né? Trazia para fora, não tem tanto consumo no Brasil. Então, imagina que é uma indústria que conseguia ganhar dinheiro, né? Ali com todas as partes, com todas as peças. Agora, essa peça aqui, eu não vou mais ganhar com ela. Passa a ser desperdício, né? E como encontrar um outro comprador do dia para noite nesse sentido. Então, até mesmo o quanto a gente nunca pode estar dependente, né? O quanto estrategicamente é inteligente já ir buscar estratégias fora, né? Infelizmente, a gente não tem controle sobre o que um governo do país consegue fazer, né? A gente não consegue ter um controle absoluto. Então, concordo 100%. Diversificar, gente, é essencial. O mundo hoje, vou repetir isso, acho que eu vou repetir isso, já repeti 20 vezes, vou repetir mais 50. O mundo hoje é global. A gente não pode polarizar uma globalização. Até mesmo não tem como. E para entrar em assuntos até estratégicos, né, Luísa? O quanto as indústrias hoje, se você vê os Estados Unidos como um bom mercado, né, ou se é um mercado que você quer explorar, ou ver o quanto é importante você também se internacionalizar e sair um pouco só da parte de exportação. Né? E assim, quantos incentivos tem
para as empresas que se internacionalizam, fazem uma produção, embalagem. O que você fizer nesse fluxo, que é o que o governo atual tem dito, né? Venha para cá. Sobre isso, as taxações estão isentas. Então, assim, imagina o quanto você já começar a dar passos estratégicos, né? Quantas empresas a gente acompanha no dia a dia, né? A gente, como contabilidade, você como advogada, que tem relações maravilhosas com diversos países, só que ela não põe o pé lá no país, né? Isso deixa de ser estratégico em momentos como esse. Porque se você tem a sua americana aqui, é você com você mesmo, negociando, e a tua empresa americana negociando vendas aqui. Muda o cenário completamente. Completamente. Sem dúvida. É exatamente isso. Eu falo, momento, se você precisa de uma estratégia urgente, internacionalize. É para você internacionalizar. É hora de fazer isso. Sem dúvida. Porque você montar uma empresa fora vai te dar aspectos de isenção, de maior Segurança jurídica, que é principal. Maior poder financeiro, porque você vai estar também fazendo todo o controle do seu mercado ali, diretamente de onde você está. Acesso aos acordos internacionais que o país daqui tem, né? Nossa. E assim, reforço, nós estamos falando muito, porque assim, acaba que vou até reforçar uma parte, porque isso não é só para aquela lista de pessoas, de produtos que estão agora, né, incluídos nessa taxação. Porque muito se pensa no Brasil como um país agrário, então acho que muita gente que vai estar escutando a gente vai estar pensando, mas eu não é esse o meu produto. Não importa, ainda é uma estratégia para você. Mesmo porque as taxações, elas são generalizadas e têm as suas isenções. Então você aí que tá na indústria de roupa, na indústria… Não tô conseguindo nem pensar mais, mas até nessa indústria de tecnologia, e qualquer indústria hoje, a melhor estratégia é de internacionalizar. Mas Luísa, a minha produção está toda no Brasil. Ok. Ainda assim você pode internacionalizar. E você que não consegue hoje por algum motivo, ou não acha que é a melhor estratégia, internacionalização não é a única, por mais que eu considere, assim, eu vou falar assim, na minha opinião jurídica mesmo, profissional. Eu acho a melhor. Igual a Bia falou, a quantidade de acesso que você ganha, de controle que você ganha, de incentivos que você ganha, não se compara às outras estratégias, ao meu ver. Mas, hoje em dia, também eu entendo um produtor agrário não conseguir pensar numa internacionalização, porque ele não vai ter nenhuma produção aqui. Sim. A produção dele vai estar toda lá. Então, como é que eu vou ter, né, toda… Ainda assim existe como. É sempre aquele conselho, fala com o especialista, né? Isso, exatamente. Mas ainda assim existe como. Mas a gente tem realmente… relações internacionais com outros países, como a gente falou, né? Realmente pensar, entrando um pouco em quais estratégias, para poder fugir. Você se internacionalizar, primeiro, pode não dar resultado agora, mas já é um passo que tem que ser feito. Sim. Principalmente para quem vislumbra o mercado. E aí a gente tá falando dos Estados Unidos, mas para qualquer país que você deseja ter relações… Se internacionalizar, às vezes só pra triangularizar. Triangularizar as ações comerciais já funciona muito bem. Com certeza. E também quais são as saídas, né? Como pensar fora da caixa. Hoje você manda do Brasil pra cá. Mas e aí, e agora? O que eu posso buscar? Quais melhores estratégias eu posso buscar para conseguir mandar minha mercadoria com uma taxa menor? E faz o seguinte… Pra gente simplificar isso, explica ao pessoal o que a gente quer dizer com internacionalizar. Abrir uma empresa aqui, abrir uma estrutura, abrir uma operação? O que seria? Dá alguns exemplos. Sim, assim, da forma simples, sim. É você abrir, você ter uma representação no local que nós estamos falando. Vou falar Estados Unidos, mas reforço o que a Bia falou. Isso vale para qualquer lugar que você queira fazer. Mas vamos focar aqui nos Estados Unidos, porque nós estamos aqui, a gente vai ter muito mais conhecimento do que está acontecendo. Mesmo porque as relações de tarifas que nós estamos falando são Estados Unidos e Brasil, né? Então, assim, sim, ter uma representação, você ser uma empresa no país que você está visando. Aqui no caso, Estados Unidos. Então, abrir aqui. Mas abrir aqui, eles têm várias formas de você fazer isso. Você pode ter um nível de representação aqui. Você pode abrir uma empresa que ela vai ter o domínio da sua empresa no Brasil. Você abre uma subsidiária, você abre… Enfim, né? Existem tantas estratégias. Você pode transferir toda a sua operação para cá, ou ter a sua operação no Brasil através do controle daqui, financeiro aqui, financeiro lá. Então, a formatação até fica um pouco difícil de eu dar, porque as estratégias ela vai depender do tipo de empresa, daquilo que você está visando, do seu capital, do quanto que você tem realmente de conhecimento aqui nos Estados Unidos, ou de influência, ou de parceiros. Então, tudo vai depender da sua estratégia. Mas isso é até lindo a gente poder falar que depende qual que é a estratégia, porque… Você tem um leque de opções, né? Exatamente, isso significa que muita gente pode ser atingido com uma estratégia maravilhosa. Ela vai ser personalizada? Vai, não existe fórmula, sabe? Vou lá baixar e vou fazer a fórmula e faço sozinho.
Não, realmente você vai precisar de uma consultoria, de uma ajuda para fazer isso. Mas o bom é que, muito provavelmente, você pode fazer isso, entendeu? E internacionalizar é um pouco mais do que abrir só uma LLC aqui. Isso. Sim. Poxa, não, muito mais. E assim, você atinge diretamente, é o que eu falo, né? Isso vem desde a parte jurídica, do que é internacionalizado, a parte contábil, de como você vai fazer a sua relação financeira com o seu produto no Brasil, produto nos Estados Unidos, investimento aqui, investimento lá, transações financeiras, tudo isso vai entrar nesse pacote. Mas também do seu desenvolvimento do seu business, né? Do seu negócio. As estratégias profissionais. Exatamente. Aquilo que você está realmente vendendo, fazendo parceria, aquilo que você está girando na sua empresa ao estar vou falar novamente, né, nos Estados Unidos, mas em qualquer país que você deseje. Vamos pensar novamente no fato assim, eu abro hoje aqui uma empresa e você vira, na verdade, uma empresa americana com presença no Brasil. Quando você... Parece uma coisa simples. Ah, mas Luiz, isso é estratégia de marketing. Também. E como é que a gente pode ignorar? Porque para você ter business hoje, você tem que ter estratégia de marketing, gente. Principalmente no mundo tão digital, tão global. Você sendo uma empresa, eu sou uma empresa americana, mas tenho presença no Brasil, ou tenho operação no Brasil. É outra coisa, você muda seu nível, você muda seu patamar, até saindo dessas relações que são mais regulamentadas, né? Você tá falando mais de uma relação comercial. Com certeza. E olha o nível potencial que você tem disso. E triangular em outros países também são saídas hoje, né, Lu? Por exemplo, né? Fazer... entender quais são os países próximos que têm melhores acordos hoje com o país. Com certeza. E fazer triangulação. Vamos dar um exemplo, né? Você tem um bloco econômico, um bloco econômico, né? Ele não é... muito se entende, existe uma visão muito errada de bloco econômico hoje no mundo. Eu percebi isso muito através das redes sociais, como as pessoas às vezes não entendem diretamente. E eu consigo entender, porque, novamente, a informação ela é muita, então fica difícil a gente filtrar o que é, o que não é. Mas entende-se muito que bloco econômico hoje ou é o que o BRICS tem, ou é o que a União Europeia tem. Existem outros formatos de bloco econômico também, sabe, gente? Assim, a União Europeia é uma categoria extremamente elevada. Por quê? Porque a moeda é unificada. Sim. Tem muitos blocos econômicos, como o BRICS, por exemplo, a moeda não é unificada. Mas você tem o Mercosul, em que não é uma moeda unificada, você não tem algumas questões que o BRICS tem, por exemplo, mas você tem livre acesso. É um pouco mais de burocratizado, né? Exatamente, você tem ele porque o bloco ele está relacionado à questão do transporte físico. Os Estados Unidos, México e Canadá têm um bloco econômico também muito parecido com o Mercosul, por quê? Porque a questão da viabilidade de entrada e saída, ela é muito mais prático. Muito mais prático. Então, os blocos econômicos são formas de você viabilizar financeiramente, mas também relações internacionais dos países de acordo com as suas necessidades. Elas podem ser de transitar, elas podem ser realmente de comércio, elas podem ser de várias questões, né? De defesa física. Existem várias questões que podem ser ali tratadas num bloco. E muito se esquece que a América do Norte tem sim o seu bloco, né? E hoje você tem países como o Canadá e como o México que têm boas relações com o Brasil. Tem uma necessidade também de insumo, estão também trabalhando ali questões, por mais que sejam um bloco, estão trabalhando questões também com os Estados Unidos, mas ainda tem muito mais acesso. E aí você tem uma questão, por exemplo, você faz ali um intermediário num país externo, para você entrar, continuar trabalhando, às vezes você já é um exportador. E aí você só precisa de um intermediário. Vou ter um gasto, mas duvido que vai ser o gasto 50% que você vai ter para exportar açúcar. Duvido. Porque eu entendi que você fala, vamos supor, exporta alguns produtos pro México, e onde não tem taxação. E o México com os Estados Unidos, por exemplo, tem menos taxação. Muito menos. Só que você precisa encontrar a maneira legal, correta e econômica dessa triangulação. Exatamente. É claro, novamente, não é aquela coisa, né? Vou sair fazendo. Tudo depende de um planejamento, né? Mas eu tenho certeza que existem outras formas de a gente fazer essa transação e chegar. O que eu quero dizer é assim: você pode pensar, eu tenho hoje aqui esse estoque que vai ser taxado em 50%, eu não tenho como, o que eu vou fazer com ele? Vou achar um outro mercado. Eu te garanto que vai ser muito mais demorado você se estabelecer num outro mercado que vai realmente suprir aquela quantidade absoluta que você já tem de mercado, do que você reestruturar a forma como você vai atingir um mercado já existente para você. Então, eu acho que essa estratégia, ela funciona muito bem para aquela pessoa que já tem um mercado aqui nos Estados Unidos. Porque você precisa de uma estratégia rápida, curta, legal e bem estruturada, mas você já tem um mercado muito bom. E aí você pode não só já trabalhar para aquele mercado, mas tentar expandir para poder fazer essa compensação financeira. Né? Porque assim, realmente vai ter
vai estar afetado, mas não vai estar… Você vai ter uma mitigação ali desse valor. Você vai diminuir muito os impactos disso, né? Tanto para você quanto para o seu consumidor final. Assim como as questões de zonas francas. Sim. Né? Isso é muito legal. Vamos entrar nas questões de zonas francas. As zonas francas, elas são assim, elas são uma estratégia que pouquíssima gente conhece, né? E explica pro pessoal o que é uma zona franca. Vou explicar, é engraçado porque às vezes a gente usa o termo e a gente… Não sabe o que é. Falha, e às vezes até a gente que trabalha dentro dele falha até… Que usa a zona franca, né? Elas são, esses locais, eles são dentro do país, mas eles não são considerados necessariamente territórios incorporados ali. Eu acredito realmente que eu posso estar falando uma falha técnica da… Mas só um exemplo pra gente refletir, entender o que é. Exatamente. Então, dentro dessas zonas, você tem ali uma isenção. Porque ela não cai nessas zonas, a regulamentação que você tem dentro do país. E aí você pode fazer alguns tipos de… transações e operações ali nessas zonas que podem te gerar efeitos de isenção ou mitigação absurda dos seus valores. Então, dentro dessas zonas você tem… Da carga tarifária, né? Da carga tarifária, exatamente. Então, você vai, às vezes você quer, né, roupa ou alguma coisa, e você quer fazer… Você tem que ter algum tipo de operação ali nessas zonas para poder justificar, não basta… A zona, ela não funciona tão bem como simplesmente um intermediário. Eu vou deixar ali e vou voltar. Como se fosse o médico ali, né? O México que a gente falou, desculpa. O médico a gente faz ali como ela tem que ter uma função, né? E aí você pega, por exemplo, e faz ali uma questão… Ou até um inventário. Se eu vou pensar bem nesse sentido, dá pra gente utilizar nesse contexto, né? Você tem um inventário, ou você tem uma questão de embalagem, que você faz uma mudança de embalagem, tudo. Então, você dá uma função para essa zona, né? Que elas são zonas determinadas. Eu posso depois listar algumas, mas você tem essas zonas determinadas, você determina uma função para ela dentro do seu produto. E aí, se você, por exemplo, se você for dessa zona, você for exportar para fora, porque às vezes você precisa de alguma coisa que está no país. A minha embalagem só funciona porque eu mando para os Estados Unidos e a embalagem de lá. Eu sei que geralmente isso não é o caso, mas eu tô dando um exemplo bem, assim… Fácil de entender. E aí você faz isso, como é que eu falo? Ai, meu Deus, meu produto me é calçado, a embalagem ele vem dos Estados Unidos e agora só por conta disso eu vou ter… Não, você usa a zona franca, faz a embalagem lá e manda pra fora. Mas uma dúvida minha agora. Essa zona franca é tanto desburocratizada como… como é que fala? Existe essa isenção nas tarifas, tanto internamente quanto externamente, ela é reconhecida fora do país também? Sim, são reconhecidas fora do país também. São acordos assinados também. São acordos, isso. A gente pode citar a Zona Franca de Manaus, que é muito conhecida? Sim, a Zona Franca de Manaus, ela tem aspectos muito semelhantes, mas novamente, é igual a Bia falou, são acordos. Sim. Então, tudo depende do formato do acordo. Né? Nós estamos falando da Zona Franca de Manaus, no caso, não vai também ser suficiente pra gente, porque nós estamos falando a gente tem que pensar em zonas que estão no território americano para elas serem eficientes, né? Sim, eu acho que seria um bom comparativo, só para ser o fácil entendimento. Existem detalhes, novamente, a gente está pincelando situações aqui. Então, detalhes dessas situações a gente tem que pensar com a estratégia específica para cada situação. Sim. Eu gosto sempre de frisar essa questão, assim, consultoria, nada você vai ver online vai substituir uma consultoria. Sem dúvida. Cada caso é cada caso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quero até abrir aqui, porque eu queria pegar uns exemplos pra gente ver. Mas pode ir falando, Renato. Assim, a gente já deu uma pincelada, a gente falou um pouco sobre as motivações econômicas, né, disso. A gente sabe que o governo atual aqui dos Estados Unidos, ele é muito mais focado na economia do que na parte humanitária. Ponto, isso é um fato, tá? Mas você acha que essa tarifação no Brasil tem algum viés político? Tem alguma motivação política também? Ou só estão usando isso ou esse viés político só como um pano de fundo para poder justificar? Qual a sua opinião? Não precisa estar certa ou errada. Não. É uma pergunta muito interessante, porque eu poderia falar sim e não e justificar de formas diferentes, né? Porque, novamente, vou começar. Eu acho que sim, a determinado nível. Até determinado nível, tá? Sim. Por quê? Se for pensar bem, eu acho que essa é a motivação principal? Não acho. Eu acho, novamente, que existe ali uma estratégia governamental interna dos Estados Unidos e isso vai refletir em diversas situações. Porque eu acho que se fosse só por uma questão de diplomacia, outros países que foram afetados
pela tarifação, não teriam sido simplesmente isentos, ou seria diferente. Sim. Então, eu não acho que seja essa a motivação principal. Eu acho que a motivação principal, ela é interna. Porque a gente viu agora, por exemplo, o Trump, ele começou a taxar o mundo todo. Mas a gente ganhou um holofote tão grande no Brasil que eu acho desproporcional ao tamanho da economia do Brasil em relação ao que foi afetado. Mas você não acha que é por isso exatamente que ganha um holofote maior? Porque eu vou te falar alguns motivos que eu acho que ganham holofotes maiores. Primeiro, porque é o ambiente que a gente tá. Político também. É o ambiente político que a gente tá. Então, sim, nesse ponto eu falo que é o sim. Sim. Porque existe essa nós não estamos falando de governos que são necessariamente… Eles estão se apoiando, mas eles têm ali um atrito intrínseco, porque nós estamos falando de partidos opostos. Sim. Nós também… Eu acho que um outro motivo é porque nós somos brasileiros nos Estados Unidos, então a gente acaba recebendo muito mais informação do que do resto do mundo. Com certeza. Então a gente acaba tendo isso. Mas eu acho que exatamente pelo que você falou, porque a economia ela é maior. Então eu acho que o medo, a dúvida, ela surge, então ela vai circulando de forma maior também do que economias menores, que talvez o impacto é maior, mas talvez eles não consigam ter essa visão tão forte quanto a gente, porque a gente tá ali numa economia mais… com maior número, né? Ou com maior escala de pessoas no país, né? Nós somos um país muito volumoso, então a gente tem mais gente falando sobre mesmo. Talvez a gente esteja um pouco mais próximo também dos Estados Unidos, eu acho talvez, que é isso também. E eu acho que foi também pela situação de ser inesperado. Porque as relações com o Brasil e Estados Unidos, elas são muito boas por muitos anos, né? Elas não têm tido nenhum… Então isso… Há muito tempo não se ouve falar de um conflito. O Brasil não é um país que o histórico de conflito muito grande, realmente. Com nada, nem com ninguém. Nada. Então, assim, eu acredito que seja o elemento surpresa, né? Nossa Deus, nós estamos aí enfrentando, igual eu tô falando, o pessoal achando que é o fim do mundo, porque não tá acostumado com isso acontecendo, né? Não acha que isso é um movimento natural governamental. Isso acontece o tempo todo. Mas é porque com o Brasil, principalmente com o Brasil, com os Estados Unidos, isso não tem sido muito… É muito comum. Não é muito comum. Mas eu acho também que o Brasil, nesses últimos meses, tem se posicionado politicamente como não se posicionava antes também. Então, nunca tinha briga com ninguém ou discussão com ninguém, porque também nunca se posicionava a favor disso ou daquilo, né? E quando o Brasil se posiciona em detrimento do dólar, em detrimento das… A favor do BRICS. A favor do BRICS, abertamente. O que é algo que, assim, não adianta, assim, né? E é claro isso, a América… se protege e se blinda o tempo todo, né, Renato? Então, assim, quando o país se posiciona contra a América, porque quando você tá… não tem muro. Sim. Não, Essa é uma parada que não tem muro. E é como você tá a favor ou você tá contra. E é como dizem, briga… nunca aposte contra a América, né? Sim. E aí foi uma aposta feita, declarada, né, incentivada. Então, assim, você percebe que até outros países que estavam no ambiente já pulam fora, porque pra quê? Né? Pra quê uma… Por isso que respondendo novamente sua pergunta, é um não e é um sim. Porque talvez ganhou a proporção por conta das relações políticas. Mas eu não acho que o objetivo principal inicial foi literalmente uma retaliação, uma represália, nada disso. Talvez eu acho que já era essa proporção, né? Isso, eu acho que já era uma demanda esperada. A gente da área, eu acho que eu já tava esperando isso desde quando anunciou que ele tinha ganhado as eleições, que o Trump tinha ganhado as eleições. Então eu já tava esperando um pouco um movimento, talvez não nessa proporção. E nessa velocidade. Mas que eu já tava esperando um movimento, eu já tava sim. Administrativo e econômico, do ponto de vista de análise dos Estados Unidos como um país, tá surtindo efeito. Claro! O Trump, né? Os resultados do país, assim, vendo o país como uma empresa, tá bem melhor, né? Nossa, então, se você parar pra pensar, né? Tá certo, não tá errado em administração, né? Mas existe todo esse conflito que a gente também tá acompanhando e que o nosso país, sim, tá sendo pioneiro aí em muitas coisas que a gente só via, né? Em países, assim, que é muito complicado, né, Renatinho, a gente falar sobre isso. Mas essas sanções todas que estão sendo aplicadas, elas só foram aplicadas em países que depois viraram ditaduras, em situações gravíssimas, né? Todo um histórico. E essa é uma história que, assim, aí é separar os dois mundos, né? Pra gente sair um pouco da taxação, então, pra gente resumir a taxação, né? Sim. Você tem alguma coisa, assim, pra você trazer de coisas que foram isentas e como você vê isso? Se você acha que realmente vão ter novos acordos das taxas, se você acha que vai permanecer assim por um tempo. Vamos falar de uma lista aqui de isenções
práticas pra gente poder entender um pouco da parte de ligas de ferro, por exemplo. Novamente, antes de eu mencionar isso aqui, por que das isenções? Porque aí a dependência é alta. Dependência alta, foi isento. Então, assim, não tem nem muito… É simples, é porque é bom para os Estados Unidos e ponto. Isso, é porque foi bom para os Estados Unidos. Não tem o que falar. Ó, dependência, olha só das ligas de ferro, 85%. Olha que nós… Né, é outra coisa. Produtos de aviação civil. Motores, turbinas, peças. Eu acho assim… Historicamente, acho que é um ponto que a gente nem precisa falar. Nós sabemos do potencial ali, né? Da Embraer, tudo, como é que é. E nesse caso, são produtos um pouco mais sofisticados, né? Exatamente. Que não é insumo. E outra coisa, porque a montagem deve ser mais barata no Brasil também, né? Eu acho também que é o seguinte, mas também vira uma concentração até da tecnologia de como se faz essas questões. Então, como é que você vai ter também um monte de países competindo por uma mesma questão tecnológica? Os países em si é um acordo meio tácito. Algumas vezes eles viram acordos formais, mas assim, você tem um país como o Brasil, em que realmente você tem uma mão de obra, você já tem a tecnologia, você já tem toda a estrutura, você tem… Essa estrutura já pronta, né? A estrutura está pronta. Pra que os outros países vão competir com você? Com certeza. Então, assim, até os outros países vão assim, pra que eu vou competir com isso? Então, assim, as coisas naturalmente, com o passar dos anos, historicamente, elas vão se estabelecendo tacitamente, né? Uma vez que ele fica estabelecido, os outros países tiram as mãos também. Então, isso é normal acontecer. Nós temos fertilizantes, insumos químicos. Nós temos ali volumes relevantes vindo para os Estados Unidos, né? Do Brasil e da Rússia. Então, assim, ficar só em relação à Rússia, que também está com… Aí tem um outro problema. E aí tem um outro problema. Por isso que eu falo, não tem como a gente tirar as relações internacionais, as relações diplomáticas, porque o mundo… Tem outros colapsos acontecendo no mundo e a gente não pode também ficar dependente, né? Então, claro agora que você citou a Rússia também, já existe muita coisa está sendo ventilada atualmente, que essas compras, essas relações que o Brasil está tendo com a Rússia também está sendo bem mal vista pelos Estados Unidos. Isso pode provocar novas taxações, novas… Exato. Né? Exatamente. Novas medidas. Olha, esse aqui é muito interessante. Olha, a energia, gás natural, propano, entre outros aqui, ele não tem uma dependência absoluta, porque o Brasil não é o exportador dominante. Mas ele promove uma diversificação desse mix energético. E a logística de integração, ela é mais bem estabelecida com as refinarias americanas. Então, nem tudo é sobre também a dependência, mas é a estratégia. Então, tudo depende também da estratégia. Temos outros também, né? Minerais energéticos… suco de laranja. Papel. Isso, o famoso suco de laranja. Então, assim, os principais motivos dependência e estratégia dessa isenção. Com certeza. Né? Existem… Se você pesquisar, você vai ter uma lista e pode encontrar, assim, isso é muito fácil acesso. Mas realmente o que está por trás é isso. Né? E algumas empresas, a Taurus, né? Que é de armas. Eu acho que sim. Vocês deram uma lida nisso? É uma indústria que vou apagar a luz, assim, a declaração vai ficar assim mesmo pra gente apagar a luz, não tem sentido, porque é o maior comprador e aqui acaba com a indústria. Então, assim, são coisas que realmente a gente… E o país aqui, os Estados Unidos, vai pensar no quê? No que é interessante pra ele e tal. Mas e aí vai ter indústria no Brasil que vai fechar por causa disso? Quem tem que ter esse desespero é o país, né? O Brasil falar assim, cara, eu não posso deixar esse tipo… Porque é uma indústria muito grande, acho que é do sul também. Então, assim, como fazer pra gente realmente entrar… Agora, como entrar em ambientes de negociação quando se está polarizado politicamente? Que aí a gente volta agora, a gente entra um pouco na lei Magnitsky, né? Exatamente. Magnitsky. Então, assim, como a gente… Falar do pesado. Porque assim, no momento de polarização… Você tem que negociar, aí tem que ser, né? Vamos ver se o Lula realmente é esse negociador que ia acabar com guerras. Infelizmente no Brasil a gente não tem políticos com essa competência para fazer bons acordos. Isso é histórico. É sempre visar do interesse próprio. É muito ruim isso. E assim, acaba que, novamente, né? O histórico do país, ele vai determinar muito essa relação política, sendo ele… essa herança histórica que eu quero dizer, porque uma vez que você estabelece, igual eu falei, né, nós temos aí alguns blocos econômicos que o Brasil participa. Nós temos o BRICS, nós temos o Mercosul, e aí você depois ir para romper, porque um país está com relações diplomáticas e econômicas, consumeristas, qualquer que seja, com problema com esses países, e aí você romper com seus parceiros…
ter um pouco daquele medo da chance de dar errado. Porque imagina, assim, eu vou romper com os meus parceiros que eu já tenho acordo, que eu já tenho um bloco econômico estabelecido, e eu vou apostar tudo nos Estados Unidos. Imagina os Estados Unidos falam assim, não, mas eu também não tenho interesse. Ou você fica numa posição muito vulnerável. Então, assim, eu não estou falando, não estou concordando, eu só estou falando assim, não é fácil. Relações internacionais não é um tema fácil. Você para pra pensar, né? Eu acho que é você entender muito também o cenário como um todo, né? Quando os Estados Unidos ele se movimenta, ele não se movimenta só no próprio umbigo. Não. Ele se movimenta pensando, cara, em estabelecer né, paz no globo, né? Então, assim, tudo que ele movimenta é com fundamento nisso também. Então, por mais que fale assim, sim, porque o país não pode mandar no outro, nem… Exatamente, além de ser alvo, ele tá falando controlador de… Assim, porque controlou muito bem, né? Consegue ter diplomacia e sabedoria para manter panos quentes. Então, quando você fala, por exemplo, até do governo anterior, ele negociou com a Rússia sobre fertilizante, sobre um monte de coisa, mas ele não entra em acordo diplomático do tipo, estamos ao seu lado na guerra. Exatamente. E não só isso. Eu acho que os Estados Unidos têm um poder muito grande na mão. Tanto tecnológico, cultural, bélico. Da própria moeda. Bélico nem se fala. E da própria moeda, né? Mas complementando o que você falou, realmente é uma relação bem delicada. Porque não é só deixar de vender para os Estados Unidos. Tá, a gente vai ter que buscar um outro mercado para desovar. Qual vai ser esse mercado? Vai ser a China? Vai ser a Rússia? Aí você acaba… Além de você ter perdido um cliente importantíssimo que é os Estados Unidos, você acaba criando uma briga por ele pra tá vendendo pra um país que é rival dele, né? Exatamente. Por isso que a gente fala, né? Tudo tá ligado, né? Tudo tá interligado. Porque a gente tá começando ali a pegar a parte política, né? Falando um pouquinho dessas sanções que a gente tá vendo aí. Mas você vê que ela tá ligada com todo esse cenário que a gente tá vendo também. Por quê? E assim, o que eu quero dizer com isso, igual você falou, né, Bia? Que os Estados Unidos, ele tá ali com esse papel de estar promovendo ali essa manifestação diplomática entre países, mesmo quando ele não está participando, porque ele tem essa posição estratégica. Nós estamos falando de uma economia que está ligada, está literalmente… Você pode olhar, gente, pode fazer pesquisa de nome, tudo. Está ligado com o mundo inteiro. Exato. E aí, assim… Por isso que eu falo, quando eu falo que os Estados Unidos é um alvo, não porque ele realmente está vulnerável, mas que todo mundo é alvo no sentido de olhar mesmo. Todo mundo olha para a posição dos Estados Unidos e o mercado se estabelece. A gente já falou isso aqui antes. É a maior economia do mundo. É a maior economia do mundo. Nós estamos falando do mercado internacional entre países que não são dolarizados, ainda assim fazem toda essa transação no dólar. Gente, isso é um poder. Sem falar, igual a gente falou aqui agora, né, gente, do poder bélico. Já, não sei se vocês já viram um gráfico, é uma coisa absurda. O segundo maior, os Estados Unidos tem mais que o dobro do segundo maior poder bélico do mundo. O PIB também, as últimas vezes que eu vi os números, era uma coisa nesse sentido. O PIB dos Estados Unidos estava em 14 trilhões de dólares. E a China, que era o segundo lugar, era 7 ponto alguma coisa, tipo a metade. Não é nem a metade ainda, fofinho. Não é nem a metade ainda. Mas é uma coisa nessa E é absurdo, né? Exatamente. Mas eu acho que o que acontece assim, quando existem sanções, porque a gente tá falando de sanção política e econômica, duas coisas distintas. Então, quando você percebe que os Estados Unidos faz uma sanção política, né, na Rússia sobre venda de petróleo, ou venda de gás, ou venda de qualquer coisa que eles tenham lá, por quê? A gente tá falando de guerra, a gente tá falando de sanções que é com esse foco. E aí você percebe que outros países passam a auxiliar romper né? Então, assim, você tem essa sanção, eu vou te ajudar a fugir disso para você não se prejudicar tanto. E quando um país que faz a sanção descobre, não tem como ele não retalhar. Com certeza. Não tem como, porque aí você tá escolhendo o lado político, né? A gente tá falando de guerra, a gente tá falando de coisa muito séria. E da visão do país é como se estivesse ajudando um bandido. Exatamente. Simplificando. Você tá lavando dinheiro, lavando petróleo, lavando… Eu faço uma coisa para barrar e para pressionar a Luísa aqui. E aí você vem por fora e fala, deixa que eu te ajudo aqui. Então a gente faz… Aí quando não faz abertamente… E se descobre, vira essa confusão danada e tá certo. Não tem muito de… Exatamente. É o que, assim, o país tem que ter o direito de se defender, né? Daquilo que ele vê no cenário mundial. Então, nem tudo que a gente vê hoje como sanção… Acho que isso é muito importante ser falado, sabe, gente? Porque não é que a gente tá aqui pra defender uma visão política ou um político. De forma alguma, eu acho que a gente tem uma visão muito crítica de entender. Eu falei isso no início, vou falar isso de novo. Eu gosto de repetir coisas porque eu acho que, principalmente quando a gente externaliza para pessoas que não estão aqui conversando com a gente, cortes, eles são muito fáceis de serem assimilados. E as pessoas interpretam só aquele pequeno corte, né?
Mas os cenários, o histórico, o cenário de motivações, tudo aquilo que tá por trás, ele é muito necessário a gente sempre trazer. Exato, tem que entender. Então, assim, não é polarizar, porque o Alexandre de Moraes tá fazendo só isso, que tudo isso tá acontecendo. Não é só isso. Porque, nossa, vocês estão aí nos Estados Unidos e estão achando que isso é certo ou isso é errado e vocês não estão pensando no... Não, gente, é porque a gente tá vendo aqui um cenário muito bem estabelecido de motivações e explicações de um monte de engrenagens circulando. Não foi uma coisa arbitrária. Não é uma coisa arbitrária. E a gente começa a ver coisas que a gente já estava esperando que fosse acontecer. Porque fica mais claro quando a gente está aqui. Fica mais claro quando a informação não chega só de uma fonte, provavelmente uma fonte do Instagram, já totalmente filtrada, com aquela legenda. É o que se consome muito hoje. Daqui a 5 anos, né, Luísa? Você já viu o Brasil na boca da Casa Branca no voo? Já viu isso? Do jeito que tá? Do jeito que tá, não? Todo dia. É impressionante. De jeito nenhum. Assim, é impressionante. O holofote é uma proporção muito grande. De forma alguma. Para as pessoas não acharem que é fogo de palha ou algo assim. Não é sério, assim. Não se tá... Sim, é muito mais sério que as pessoas imaginam. Muito mais, né, Renato? Assim, acho que... Até eu fui chamando de Renato, que o assunto é tão sério que... Renato saiu do fofinho. Mas é muito sério. A gente vê, assim, todos os dias tem declaração da Casa Branca, tem assunto sobre isso. E o que você, hoje, assim, do que você leu, assim, pros seus clientes, como que tá o impacto dessas sanções aí? Novamente, assim, a minha área, ela é muito empresarial, comercial. Na área imigratória e tudo, eu posso dar um pouquinho da minha opinião. Mas vamos pra área empresarial mesmo. Eu até falo que não é a minha área mais de especialização, mas a gente vai falar um pouquinho disso, assim, brevemente. Por quê? O que acontece? Com essas sanções, vou falar brevemente, se o Renato e a Bia quiserem dar um pouquinho mais de contexto, porque o meu contexto até tá um pouco mais limitado novamente à área empresarial. Sim. Você vê aí pessoas como o Alexandre de Moraes, sua família, e pessoas, né, agregadas, tendo aí, através da lei Magnitsky. Yeah. Muito difícil de pronunciar, mas... Na próxima pauta, então. Exatamente. Acho que vale a pena essa conexão dessa próxima pauta. Sim. Você tem ele e através de atos agregados aí também, através enforçados por essa lei, pessoas aí perdendo seu passaporte, seus vistos, seus diplomas, e aí tendo contas bloqueadas, bens bloqueados, tudo isso em relação aos Estados Unidos. E isso é o quê? É uma questão de você determinar aí, dentro dessa categoria dessas autoridades brasileiras, tendo essa restrição de interação aí com os Estados Unidos, seja ela física, né, que é de visita, seja ela financeira, de bens, etc. E aí, você quer dar mais detalhes sobre isso? Deixa eu só dar uma pincelada nisso para entender a gravidade. O que acontece? Quando começou, essa lei entrou na mídia, né? O Magnitsky pra lá, Magnitsky pra cá. Inicialmente você achava, vou tirar o visto de algumas autoridades do Brasil, não vou vir para os Estados Unidos, não vou poder ter conta, vou precisar vir pra Disney. Existe até muita piada sobre isso, né? Até próprios ministros fazendo piada com isso, né? Exatamente. Acho que nem ele sabia a proporção disso, né? Só para eu dar uma pincelada na história da lei aqui, para o pessoal entender o quão grave é isso. Essa lei, a história dela, ela se originou de um advogado russo chamado Sergei Magnitsky. O que ele fez? Ele denunciou uma questão de corrupção do próprio governo russo, acho que de 230 milhões de dólares ou bilhões, se eu não estou enganado. Uma escala muito grande. E ele fez ele denunciou esse governo, né, a corrupção desse governo. E por conta disso, por conta do tipo de política da Rússia e tudo mais, ele foi sentenciado arbitrariamente à tortura muito tempo, inclusive veio a falecer dentro da prisão, né? E um advogado dele, que era um americano, foi que expôs todo esse caso e tal, e o que incentivou, acho que foi em 2008 que essa lei foi criada, né? Inicialmente, essas sanções era só para as autoridades russas, né? E foi aberto ao mundo. E o que essas sanções dizem? Falando de forma bem rasa aqui para o pessoal entender. Não só a retirada de visto, mas retirada de direitos, retirada de qualquer vínculo. É uma retirada de vínculo. De vínculo, exatamente. E qualquer empresa americana ou que tem representação americana está diretamente proibida de fazer qualquer tipo de relação com ele. Ou seja... De ter vínculo. De ter vínculo, exatamente. E no mundo, a gente sabe que todas as empresas americanas dominam basicamente grande parte do mercado mundial, né? Exatamente. E eu tava até vendo aqui, eu queria saber quantas pessoas esse ano foram afetadas através da lei.
Foram 740 pessoas afetadas através da lei. Não no Brasil diretamente, mas assim. Então, Do mundo todo. sim. E assim, É só uma forma de a gente saber que não é… Por quê? Porque na hora que a gente vai analisar os impactos disso no Brasil, a gente vai retirar um pouco essa ideia de que, isso é uma sanção de briga. Não, vamos analisar o que está acontecendo. Porque isso está acontecendo com outras pessoas também. Vamos analisar os impactos. Só pra fazer uma vírgula pra você. E é o tipo da pior tipo de pessoa do humanidade. mundo. Entendeu? São criminosos de guerra, torturadores, Isso. tipo… Assim, terroristas. O que outra bem coisa sério. que fica muito… Tá se falando de uma maneira contra o Brasil. E não é. A lei não é no Supremo. É em pessoas. Esse é o ponto, acho que, principal. É ligado direto a uma pessoa. Então, assim… Não é um país querendo mandar no outro. Não tem nada a ver uma com a outra, né? Não. É claro que a batalha ali da disputa, novamente, eu faço, você faz, né? Um pouquinho daquele sentimento de Guerra Fria. Vai estar sempre ali, né? A gente não tá ignorando o fato de que relações internacionais políticas, elas estão conectadas no assunto. Mas eu acho que esse não é o foco. Eu acho que a gente tem que observar o seguinte. Uma vez que isso aconteceu, a gente tem que tentar ler as coisas o mais racionalmente possível. O que elas são? O que isso impacta a gente? Será que a gente não tem que mudar, às vezes? Porque eu consigo entender uma pessoa no Brasil, olhando de lá, não estando aqui, e falando assim… Mas, gente, vocês estão interferindo, né, em questões diplomáticas do Brasil ou em questões de soberania do Brasil. Eu consigo entender uma pessoa vendo isso, mas eu acho que a gente precisa, talvez, mudar o nosso foco e falar assim, até se fosse para isso, por quê? O porquê, né? Existe sempre essa questão. E é o que eu falo, igual, voltando lá naquela sua pergunta, né? Você vê ali essas questões, uma questão política também. Você vê que começou com uma questão de tarifaço, depois teve uma questão do BRICS, depois teve essa expansão. Porque a questão de tarifas tá rodando desde março, abril, né? A gente teve 10%, a gente teve a expansão para vários países. E aí você tem agora essa expansão. E agora você tem essa questão da sanção do Alexandre de Moraes. A engrenagem, ela é conjunta, gente. Nós estamos falando de relações internacionais. Ela é conjunta, né? E aí você tem alguns impactos, assim… E teve a falta de posicionamento do governo. Exatamente, do próprio presidente, do próprio governo. Falta de posicionamento, exatamente, de conversa. Às vezes, assim, não precisava… Eu acho que precisava, né? De manifestações claras, sintéticas. E assim, para a população, elas serão bem explícitas. Mas, assim, nem que fosse realmente pegar, telefonar e… conversar, né, gente? E não teve posicionamento. Relação. E quando teve, foi totalmente… defensivo. Não foi nem defensivo, foi de ataque. Foi displicente. Foi totalmente Acho que o oposto. Né? Desde que o Trump ganhou a eleição, ele nunca mencionou a palavra Lula. O Trump. Nunca saiu da boca dele, né? E o quanto a gente teve ofensivas e pensa que é quem, são frases, assim, muito… né? Então, eu acho engraçado. Você fala, gente do céu. É a percepção que eu tenho que o ataque veio muito mais do Brasil, do mau posicionamento político do que daqui. Porque assim, o Brasil, vamos lá, apesar de ser um grande parceiro comercial dos Estados Unidos e tudo mal, ainda é irrelevante em relação ao macro, né? Sim, não tem uma relevância tão grande. E, todo esse governo do Brasil, houve aquele xingamento na época do Elon Musk, todo esse eu ia mencionar de ataque, né? Eu ia mencionar isso, porque verbal, tudo você mais. vê até parceiros políticos que já nem estão, né? Mas que na época que estavam em conjunto ali, né? Com a cúpula do atual presidente aqui dos Estados Unidos, sofriam ataques. Aí sai… Tem outros ataques. E de graça, realmente, né? De graça. Pensado. Não, assim, não consideramos que talvez não era, né? Hoje, quando a gente vê esse avanço todo de defesa de uma outra moeda, de um monte de coisa, você percebe que existe já essa… Então, eu acho que todo esse movimento também do BRICS, de desafiar a economia americana, também tudo tem impactado. Que eu lembro que no tarifaço, o Brasil era uma taxa pífia de 10%. 10%. Que nem… E com isenções. Oi? Com exceções. Que não era aplicado também. Com exceções e com mitigações. Tinha outros que não caiu na isenção. Sem dúvida. E toda a incompetência política do Brasil fez isso escalar de uma forma… Exatamente. Que, nossa… A principal questão, assim, não estamos aqui novamente para atacar o político e tudo, mas a gente tem que olhar a posição. Sim. Não é uma estratégia para nós que estamos aqui como empresários internacionais e auxiliadores de empresários internacionais. Não é uma estratégia de política internacional efetiva. Não é. Assim, Não é uma atitude diplomática. Não é uma atitude diplomática, gente. É uma atitude de rompimento.
Mas assim, e tem gente que pode defender o fato assim, não precisamos. Gente, acho que vocês têm o direito de defender com base nas estatísticas que vocês queiram se embasar. A questão é só o seguinte: se você for olhar para questões de relações diplomáticas, a postura. Tem muita gente falando, né? Porque a postura dos Estados Unidos não é diplomática. A do Brasil também não é. Sim. Então eu acho que é isso que a gente precisa entender. O Brasil também não está tendo uma relação diplomática. Sim. E aí, você tem essas sanções tendo um impacto na vida das pessoas e as pessoas nem sabem disso. Porque você tem bancos. Porque, igual você falou, o que as pessoas não sabem é que questões empresariais relacionadas àquela pessoa também ficam limitadas nas transações. Aí nós temos bancos que estão. Um dos principais que estão aí no colapso sem saber o que fazer são empresas com determinado nível de regulamentação. Tô dando um exemplo dos bancos. Que tem presença no Brasil, nos Estados Unidos, bandeiras ou até instituições bancárias de investimento, qualquer que seja. Que são praticamente todas. Que não tem, exatamente. Que por mais que, mas o Alexandre de Moraes não tem investimento nos Estados Unidos, mas tem no Brasil, gente. Sim. Dentro das instituições que são internacionalizadas. Internacionais. Ui, falhou completamente a palavra. Até o Banco do Brasil tem presença aqui nos Estados Unidos. Tem. Banco do Brasil, Então, Bradesco. E aí você tem essas instituições falando assim, e o que eu faço? Porque teoricamente… Não é só isso também, não é só o banco, o sistema, eu tô dando um exemplo. que gira. É. Esse sistema, ele é quem… É como se ele fosse, o sistema que opera os bancos. Tanto que foi o que aconteceu, saiu da Rússia. Exatamente. Quando holofote, quando a Rússia foi excluída desse sistema e ficou proibida de fazer qualquer tipo de transação. Olha que loucura! Gente, assim, aí imagina que todos os bancos estão baseados nesse sistema. Concordo. E aí sai, assim. Não, exatamente. Exatamente por isso que eu dei o exemplo do banco, porque… É muito sério o impacto que isso tem. Mas é só com o Alexandre de Moraes? Não, gente, porque não tem como também lá no Brasil vai excluir a… Não. O que o país faz? O que as instituições no país fazem? E assim, vamos ser bem honestos. Aí tu excluir uma pessoa e parar de oferecer o serviço para os Estados Unidos, vai excluir a pessoa. Mas aí que tá, né? Aí que tá o grande lance da coisa, né? Quando tudo isso se decretou, e de fato se decretou, você tem duas opções. Diplomática afasta a pessoa do problema. Sim. Tá lá, jogador de futebol. Tá com o técnico lá. Tem um jogador que é o problemático, mas ele é a estrela do jogo. O que você faz? Primeira coisa, afasta. Afasta, abaixa a poeira, tenta resolver. Não, o que o Brasil trouxe agora não concordamos, não aceitamos. Os órgãos todos se posicionam a favor da pessoa tal. E acabou. Né? Assim, não vamos obedecer. Não vamos ter diplomacia. E a empresa privada fica sem ter realmente um poder até de comunicação, de manifestar a vontade dela, porque fica ali o país inteiro dando esse suporte, sem fazer nenhum regime diplomático realmente para poder abaixar a poeira, igual você falou. Sim. O que se faz? Porque como é que a empresa privada também vai fazer um corte de algo que o país não tá dando corte? E ela fica no meio de briga de dois países. Isso. É uma situação realmente muito delicada. E também, voltando até a questão do tarifaço, assim, isso dificulta muito a nossa negociação, cara. Dificulta demais, porque já seria difícil já tendo a sanção. Sim. Tendo um país, um presidente, né, a principal figura política do país, né, demonstrando tacitamente, ou em determinados casos até explicitamente, esse apoio a pessoa que está sendo sancionada, dificulta muito mais. Porque como é que você faz? Aí que vem a questão. Não se separa a questão de comércio internacional com relações políticas. E qual o grande perigo disso? Por exemplo, vamos supor que as empresas se posicionam a favor do Moraes. Entendeu? Quando você perde esse apoio dos Estados Unidos… Corte internacional. Não só isso. Tipo, é questão de tempo de você receber sanções de outros blocos econômicos. Como que já está acontecendo. Isso, por isso que eu quis dizer, corte internacional. Não só do país sancionado, mas eu quis dizer assim… Da totalidade. Sim. Aí ele acaba como última opção fazer relações com países de um bloco econômico inimigo, né? Tipo uma China ou uma Rússia. E aí intensifica ainda mais o problema. Exatamente. E que é o que aconteceu na história. Se você pegar pra história e voltar pra trás. Porque assim, imagina, você chega pro empresário. Esquece que é um país. Chega pro empresário e fala assim, fofinho, se você tiver qualquer relacionamento com a Luísa, você não vai operar mais em todo o resto do planeta Terra, tá? Sim. Você fica aí e fica só com ela. O empresário, os bancos, vai fazer o quê? Gente, tipo assim, não tem ele vai como. escolher o quê? É por isso que o país vai se isolando. Né? As grandes operações vão saindo pra não ter… Porque no final, o empresário não quer ter conflito. E eu vou, exatamente. E eu vou reforçar a questão. Mas gente, então vocês estão defendendo o fato de que os países externos podem
interferir na soberania nacional. Não, soberania nacional é soberania nacional. Relações internacionais são relações internacionais, gente. É diferente. São coisas diferentes. E mesmo A questão é o seguinte, soberania internacional sempre esteve sob a direção das suas relações internacionais. Sempre. Sim. Tratados, acts que você assina, tudo isso são formas de interferência indiretas à soberania. Você faz exceções, você faz relações, você submete a leis de outros países, você tem tantas coisas. A gente vê aqui muito de países signatários, por exemplo, do de Haia, por exemplo. Esqueci o Tratado de Haia. É isso. Por exemplo, questões de pais com filhos. Gente, você tem muito, assim, e o Brasil, se o Brasil não concordasse com interferências internacionais, o Brasil não faria parte de nenhuma organização mundial. Não, ponto. Porque a hora que você entra para uma organização mundial, seja ela de qualquer mundial ou global ou internacional, você está sujeito a ouvir. E você é mais ousada. E você é mais ousada. Existem, para o bem de todos, tratados internacionais para que não se produzam mais bombas atômicas. Existem tratados, entendeu? Sim. Tratados internacionais que vão, de alguma forma, afetar a sua soberania, porque você poderia argumentar que a soberania do país produzir bomba atômica, não poderia? Sim. Eu acho que sim, é argumentável. Então, assim, tudo tem que ter essas relações internacionais. É uma balança, gente. Assim, o direito, ele é representado pela balança porque é exatamente isso. E aí você teve casos de países que, entre aspas, estavam furando esse tratado. Como acho que foi o caso, acho que do Irã, não foi? Que estava enriquecendo urânio. Sim, nossa, e aí eu lembro assim, as redes sociais, meu Deus, só não põe o Brasil na guerra, só não põe o Brasil na guerra. Relações internacionais. A Lula foi lá e levantou a mão, olha ela aqui. Não, e relações internacionais, em que o país começa a se isolar, começa a sofrer sanções internacionais. Imagina o risco que isso é numa guerra. Sem dúvida, sem dúvida. Porque o país não tem aliado, gente. Entendeu? Nós estamos falando também de um país que não tem também um poder bélico forte, o Brasil. Nossa, o Brasil é então, poder bélico. Isso não é estratégico. Então, quando a gente fala aqui, pessoal, não é porque a gente quer defender uma pessoa ou uma estratégia política. A gente quer defender as pessoas. Exatamente. A população. Nós somos brasileiros. Os melhores acordos possíveis pro Brasil, né? Isso, tudo que eu quero ver, você não tem noção. O que eu quero ver? Eu quero ver o Brasil se tornar potência. Sim. Eu falo, gente, se o brasileiro pudesse dominar tudo, o brasileiro tem tanto potencial. Sem dúvida. E só que nós temos institutos e instituições muito pré-estabelecidas de muita longa data. Então tem coisa, gente, que a gente tem que saber jogar o jogo. Eu até falo, né? Xadrez. Eu tô reaprendendo a jogar xadrez. Eu jogava um pouquinho com meu pai. Meu pai ama, é muito bom em xadrez, mas eu nunca consegui vencer. Agora, meus sobrinhos estão na moda de jogar xadrez, eu comecei a estudar um pouco. E é engraçado, porque fala assim, xadrez é o quê? É um jogo de sacrifício. Você nunca vai chegar lá no rei se você não sacrificar algumas peças. Você não vai chegar. Então, assim, gente, ter esse relacionamento, você tem que ter esse sacrifício. Então, por isso que a gente fala, não é pro Brasil não ser soberano. Ninguém tá querendo isso. Somos brasileiros, a gente quer que o Brasil seja soberano. Mas a gente quer que o Brasil seja soberano com relacionamentos, com suporte, com interação, com proteção, sabe? Com ajuda, com relações internacionais comerciais, com importação e exportação livre. A gente quer bons benefícios para o Brasil. Sim. E analisando juridicamente, economicamente, financeiramente, contabilmente, o posicionamento atual é perigoso. Eu acho que essa é a maior conclusão que a gente chega. E a nossa crítica foi exatamente o que você falou. Nossa crítica é o seguinte, ele tá sendo mal gerenciado. Ponto. Os Estados Unidos, o Brasil tá sendo mal gerenciado. Tem que se mudar as políticas. É isso. E assim, vamos proteger a soberania a todo custo. Cuidado com o isolamento do país. Então vamos sacrificar tal coisa? Vamos fazer tal relação? Tá, isso aqui eu abro mão. Gente, isso não é sacrificar a soberania do país. Deixa eu fazer isso acontece o tempo todo. Fazer o contraponto. Isso está relacionado com o mundo. Eles usam essa narrativa de soberania, mas os Estados Unidos não tá influenciando. Ele não tá fazendo lei no Brasil. Não tá desafiando a soberania. Ele tá usando os poderes que ele tem para sancionar pessoas que estão, de fato, contra os Estados Unidos. Sim. Né? E contra empresas americanas. E é isso. Isso. E eu acredito, sim, que se houver uma mudança drástica da postura que nós temos hoje, até a questão do tarifaço a gente consegue, se não reverter, mitigar. Com certeza, eu realmente acredito nisso. Isso sempre acontece, né, Lô? Porque esse é o que você falou, é o fluxo agora, a Argentina também. A Argentina conseguiu, né, tudo com estratégia política e com inteligência, né? E uma coisa que a gente tem visto, o pessoal tem até brincado com o Trump, que o chicken out, né? Mas isso, na verdade, ele não é chicken out. O que a gente consegue tirar de lição é que ele tá aberto à negociação. Entendeu? Ele tá aberto a querer negociar, entendeu? Ele tá impondo justamente para obrigar os países a sentarem na mesa e negociarem, né? Onde não havia essa negociação anteriormente, né?
Sim. Bom, se o Brasil se posicionar realmente e entrar na mesa de negociação, eu acho que melhora essa situação. Gente, assim, Mas acho que tentou, né? Quê? Tentou, né? Assim, veio pra cá, fizeram algumas. Então, não tiveram. Eu acho que as pessoas certas têm que estar na mesa, né? Eu acho que tem coisa que não dá pra terceirizar, né? Então, eu acho que isso foi muito mais um movimento midiático e político do que uma tentativa clara de negociação. Exato. Certo. Então, assim, você tem que primeiro fazer, porque os empresários, assim, tudo que você escuta, os grupos empresariais que foram muito afetados, desespero. Sim. A realidade é desespero É porque total. Existe um medo dessa ação e também da escalada disso, né? Existe também um pouco de medo disso. Porque o Brasil, a gente já sabe que já é um país difícil de você empreender, né? Com a carga tributária e tudo mais. E tendo mais esse fator para se preocupar, nossa, sim. complicado. Mas enfim, sendo qualquer que seja o cenário que a gente enfrente, primeiro nós esperamos o melhor para os Estados Unidos, o melhor para o Brasil, para os brasileiros, para os americanos. Somos brasileiros nos Estados Unidos aqui, que temos muito amor pelos dois países, então a gente só quer o bem, ver todo mundo bem sucedido e qualquer que seja a estratégia que a gente tem que adotar, porque é o nosso papel aqui, né, de o melhor cenário, ótimo, vamos fazer chover oportunidades. No pior cenário, a gente cria oportunidade onde não tem. E eu acho que a lição que sai pra todo mundo, assim, principalmente pro lado empresarial, é o quanto a diversificação, o quanto você ter estratégia já bolada pra muita coisa, o quanto você não ficar dependente só de uma moeda te torna mais seguro, poderoso, endossado, porque muitos empresários hoje que já têm a parte do patrimônio dolarizado ou a parte da empresa dolarizada, né? Você tem um poder de… Independente do que acontecer, você não tá refém de uma coisa só. Então, acho que isso é uma lição para muita gente, né? Porque se você hoje não exporta, né? Mas tá assistindo essa cena do que eu poder desligar a luz de uma empresa porque acabou… um comprador não comprar mais, é para você entender também… uma canetada, né? O quanto você já… no mundo como hoje não dá mais. Você tem que se diversificar, sim. Você tem que ter várias… Você tem que ter investimento em casa, investimento em bolsa. Você tem que dolarizar. Dolarizar gente, é uma das coisas mais… É básico hoje pra empresa. É mínimo, assim, é fundamental. Tá falando do empresário e tá falando da empresa também. Porque uma empresa que já tem capital dolarizado, ela também tem poder de decisão maior, de compra maior. E aquilo que a gente falou no início também, de segurança jurídica, que é uma coisa que a gente não tem em muitos países, inclusive no Brasil, né? Eu queria falar duas coisas em relação a essas duas coisas mesmo. Primeiro que o pequeno empresário, o médio empresário, às vezes, meu Deus, eu não tenho condições. Gente, tem. Parece, era uma coisa muito inacessível, dolarizar, internacionalizar. Não é mais. É acessível. E por isso que eu falo, é básico, porque é muito mais acessível do que as pessoas imaginam que é. E a segunda coisa que eu ia falar é que hoje, estratégias contábeis, jurídicas, financeiras, comerciais, elas não são mais como se era antigamente, eu faço isso quando eu tenho um problema, ou eu faço isso secundariamente quando eu precisar, ou quando eu puder. Hoje, para você sobreviver, você precisa de estratégias. Porque você hoje compete não só com o cara que tá aí do seu lado, ou com o cara da esquina, ou com o cara do seu estado. Você compete com o mundo inteiro. Com certeza. E o mundo inteiro te afeta. É mais do que a gente imagina. Então, assim, eu sei que às vezes parece desesperador. Porque nós temos no Brasil muitos pequenos e médios empresários. Aqui nos Estados Unidos também. Mas, assim, falando muito dos brasileiros, né? Ou pessoas que estão começando aqui nos Estados Unidos. Mas o que parece ser aquela questão, meu Deus, eu não tenho hoje um recurso para poder pensar nisso, é o que vai te alavancar no futuro. Então, assim, pensar até como a gente consegue entrar nessas estratégias, ter esses conselheiros ao seu lado, fazendo isso crescer, é o que vai te dar espaço no mercado americano e o que vai te dar segurança no mercado brasileiro. Sem dúvida. Porque, hoje em dia, fazer sozinho e só batendo na porta de consultorias quando você precisa, geralmente vai te colocar um pouquinho mais atrás do mercado. Novamente, desejando mal a ninguém. Tô alertando o quão importante hoje ser estratégico dentro do mercado para você fazer dinheiro. Hoje em dia não dá para você ignorar mais o jurídico, não dá para ignorar mais o contábil, não dá para ignorar mais o financeiro, senão você vai ficar atrás do mercado. Vai mesmo. A gente tá se encaminhando já pro final do programa, já tá com 1h de conversa, 1h20, né? Na verdade. Haja assunto. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês duas, tá? Vocês que são as especialistas.
Tá, eu sou um pequeno e médio empresário no Brasil e eu quero dolarizar, ou quero botar meu pé nos Estados Unidos. Qual o primeiro passo? Pra quem que eu ligo? Pra que site? Eu entro no Google? O que que eu faço? No Google, nada, você tá aqui, você já fica aqui. Já fica aqui, exatamente. O Google só não vai te trazer Pelo amor de Deus, nem Google, nem ChatGPT. Foge. Por favor, por favor. Começa, Lu. Realmente, assim, estamos aqui para ajudar vocês, querendo falar com a gente. A gente tem aqui, né, Bia? Acho que a Flow atende muito na parte de estratégia contábil e tributária, nesse cenário muito de ser assertivo para o investidor internacional. Então, o brasileiro que quer vir para cá, ele quer abrir a empresa dele, operação, não quer abrir empresa, ele só quer dolarizar, investir. Nós temos você não vai fugir de estratégia tributária, você precisa estar atrelado a isso, né? Exatamente. Migrar, tudo isso, a parte tributária ela é base para tudo. E aí a gente tem grandes parceiros em todas as áreas. Luiz é uma delas, né? A Luiz Lopes é uma delas para quê? Para o direito empresarial, tem que ter. Né? Então, assim, o que a gente faz hoje, a gente é um hub de soluções para que você não fique desamparado em todas as pontinhas que você vai precisar, né? Exatamente. Então, primeira coisa que você tem que fazer é procura a consultoria certa, procura a pessoa certa. E não só você empresário, você pessoa física que está pensando em formas de segurança, em formas de expansão. Às vezes até é uma coisa que eu falo muito, porque você quer segurança para sua empresa, mas também quer para sua família. Você quer uma estrutura sucessória eficaz, você quer, né, ter todo esse tipo, ter uma blindagem muito mais efetiva que vai realmente te blindar oficialmente dessas… Seu patrimônio. Do seu patrimônio, dessas questões internas. Mas até a blindagem patrimonial passa muito por questões pessoais também, por questões sucessórias, questões de divórcio. A gente vê tantos casos na mídia, né? Com certeza. Então, assim, tudo isso, o planejamento de vida hoje é um planejamento muito holístico, né? É um hub de soluções mesmo, igual você fala, né? Ele é muito completo. E o melhor que a gente pode oferecer é tentar fazer você, assim, se preocupar ao menos e a gente trazer a estratégia para vocês. E só para tirar uma dúvida do pessoal, e vocês falam de estratégia internacional, não é necessariamente migrar, a pessoa não precisa vir morar aqui, né? A maioria não tá aqui, né? Então, exatamente, só o pessoal saber. Não, assim, você… Hoje, as estruturas que realmente tem mais a facilidade de blindagem no Brasil, que não pode falar o termo, mas que de fato, hoje, só com as estruturações internas, você não consegue trazer a proteção que você quer, ou decisões sucessórias que você deseja, que não estão dentro da lei do país, você pode botar seu patrimônio para fora para ter a sucessão de acordo com a sua vontade, né? E realmente pensar em como manter isso, além da diversificação, né? Então, assim, dolarizar não é só mandar o dinheiro para cá, é aonde vai mandar o dinheiro, como. Então, a gente tá falando de bolsa, a gente tá falando de imóvel, a gente tá falando de empresa, a gente tá falando de realmente… Quando você tá dolarizado, seu poder de compra, ele é muito mais estável ou muito mais potente, né? Muito mais preditivo também. Muito mais preditivo. A previsibilidade do dólar, da segurança aqui, você sabe por onde vai correr. O que o Brasil tá passando hoje Hoje, você olha para os Estados Unidos, é utopia, né? A América passar por algo nesse sentido de estabilidade jurídica e econômica que o Brasil está passando. E aí, quando você está pensando em você e no seu dinheiro, deixa onde tem mais segurança. Ponto. Né? Judicial e econômica. Tudo. Hoje não te impede de… Tem muita gente que pensa isso, mas aí o dinheiro tá aí, se eu precisar aqui. 30 Transações internacionais, elas são imediatas. Então, assim, é muito simples de você fazer tudo e tá seguro e protegido. A não ser que você seja impactado pela Lei Magnitsky. A não ser que você seja impactado pela Lei Magnitsky. Não vão ser o caso de vocês, fiquem tranquilos. Fica longe Isso é exceção. Não procure este caminho, né? Não procure esse caminho. Mas acho que a Bia falou tudo. Eu acho que é isso. Eu acho que eu vou deixar a Bia fazer as considerações finais para a gente encerrar esse programa. Olha, eu acho que o mais importante se informa, não fica alienado, não fica só dentro da sua bolha. Leia sobre a história das sanções. Eu acho que quando você vê uma sanção tributária de exportação, vai atrás da história daquilo, não só no seu umbigo ali do que está acontecendo com o Brasil. Quando a gente está vendo, como o Renato trouxe aqui, né? Por que da Lei Magnitsky? Como aconteceu? Quais foram os últimos países que sofreram com a Lei Magnitsky? Você sabe quais foram as últimas pessoas, né? Porque não são os países, são pessoas que sofrem. Quem foram as últimas pessoas que sofreram essa sanção historicamente, né? E o que aconteceu com isso? Então pesquisa sobre isso. A história, ela, né, contra dados não existem argumentos. Né? A história, ela vai te trazer os fatos e os passos do que pode acontecer. Você tendo essa informação,
a tua vida. Olha pra tua vida e fala, cara, se isso acontecer, se for como aconteceu com o país tal, com a pessoa tal, o que eu faço com a minha vida, né? Pra onde eu vou caminhar? E isso sim é sabedoria, né? Você não ficar olhando o que estão anunciando. É pegar os fatos ali e falar, cara, calma aí, né? Quando teve tarifaço pra tal país, o que aconteceu no meu ramo? Quando teve isso, porque as coisas não se repetem, né? Histórias se Sim, repetem. Elas não é tudo novidade. História né? É muito cíclico, realmente. As coisas, elas são cíclicas, elas se repetem. Então, a liberdade, ela tá no conhecimento. O conhecimento é quem liberta. Então, procure saber, vai atrás mesmo. O que moveu tudo isso tá acontecendo foi o conhecimento, foram pessoas que foram atrás de entender como se proteger, como buscar esse tipo de solução para o país também. Então você precisa se posicionar nesse sentido de buscar conhecimento na história. E não só no que você tá recebendo aí todos os dias. Eu acho que isso é fundamental. Com certeza. Ela falou tudo. Exatamente isso. Não tem. E dentro disso obter informação, assim, muito cuidado com o que tá nas redes sociais. Porque geralmente vai ser muito. Nossa, cara, muito posso falar midiático. Que eu lembrei agora do lado de rede social, Lu, que você acha que você deve ter visto. Os Estados Unidos isenta como que é? Imposto para empresas que estão brasileiras que vêm para os Estados Unidos. Você viu um negócio assim que incentivando você a abrir a sua empresa aqui, você vai ficar livre das taxações. Foi uma coisa muito… Cara, não tem uma publicação sobre isso. Exatamente. Nada. O que tem publicado o que o presidente falou, né? O Trump falou traga a sua indústria pra cá. Quando ele fala indústria, sua operação. A sua indústria pra cá. E você vai ter incentivos e tudo mais. Então, isso sim existe. Não se esqueçam que as pessoas estão ganhando vai atrás, com a mídia. Pesquisa, pô. As pessoas estão ganhando com o que elas postam. O terror dá muito mais mídia do que uma coisa positiva, né? Exatamente. Então, assim, pra você viralizar alguma coisa, custa muito. O terror, geralmente, ele custa menos. Bem pra viralizar. Então, assim como o negócio dos vistos. Isso é terror que está sendo colocado, assim, que os Estados Unidos está cancelando vistos e impedindo brasileiros de tirar visto. Você viu isso? Teve também que na Copa do Mundo não vai poder liberar visto. Gente, isso deve… Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo até fora do nosso universo. Totalmente fora do nosso universo. Quantidade de coisa, por exemplo, de nutricionismo, que eu tenho visto. Falando coisas… aí usam as trends, né? Aí tem o morango do amor. Tem não sei o quê. Arrumando amor. Arrumando amor. Aí tem como fazer não sei o quê em 12 dias. Tem não sei o quê. Eu tô dando só um exemplo, assim, totalmente fora. Você pensa a quantidade de coisa, de informação que você recebe pra alcançar o seu objetivo. Aí você tem esses que vão te atrair por isso. E tem aqueles que vão te atrair pelo medo. Que é a maioria, infelizmente. Aí, eu vi um desses, assim, falando… Não é minha área, então não vou nem mencionar, mas era um estudo. Na hora que eu fui ver, eu peguei simplesmente, porque eu não sou nutricionista, fui no ChatGPT, qual que é esse estudo? E eu fui ler o estudo na integralidade. Nem falava a conclusão que o cara tinha falado. Não falava, o estudo não falava. Então, eu tô te dando um exemplo seguinte: se você for na fonte, você provavelmente vai encontrar muito mais informação do que você imagina. E vai entender que as pessoas distorcem 90% do que tá sendo falado. Então, assim… Várias origens. As origens, elas importam muito. E se você precisar de ajuda, pra até encontrar, às vezes vem falar com a gente, não sei qual que é o meu próximo passo. Às vezes o seu próximo passo é obter a informação correta. Sim, é o primeiro passo Como pra eu tudo. tenho acesso a uma free zone, como eu tenho acesso a uma triangulação. Ou simplesmente quero saber, vem falar com a gente. A gente tá com o canal aberto pra falar, pra conversar. A gente quer que todo mundo cresça, é o que a gente fala. Então, se você tá precisando de informação eu preciso sair desse estado mental de estou aterrorizado, fala com a gente também. A gente tá aqui pra ajudar. E não é nessa hora, não é na hora que as coisas estão acontecendo que é a hora de parar. Isso, não. Se você quer emigrar, é agora, vai pra cima. Se você quer dolarizar, continua. Não para por causa desse tipo de coisa, porque essas coisas, elas vão e vêm, e a paralisia é o pior cenário pra qualquer um, né, Latim? Com certeza. Eu tava com sonho de migrar, agora por causa disso tudo, vou parar, não vou mais atrás. E adicionando um ponto que a Bia tá falando, assim, questão do medo dos vistos e tudo mais. A gente conversa com advogados todo dia de imigração. É nosso ciclo, assim, entre os brasileiros aqui. Aqui a comunidade é relativamente restrita, né? Sim. Todo mundo conhece todo mundo. E a gente vê inúmeros casos sendo aprovados ainda, a gente tirando muito visto, muito estudante vindo. Não parou, gente. Continua a mesma coisa. Parou pra quem parou naquele Reels que recebeu falando que… Aí parou pra vida da pessoa. A pessoa realmente…
Aí eu vou esperar pra ver o que vai acontecer. Vai esperar pra ver o que aconteceu o quê? A pessoa que parou, não os processos. Não os processos, não pararam nenhum. Tanto que o visto de estudante lá teve a suspensão só pra ajustar lá, porque eles queriam colocar no negócio de rede social, né? Já voltou, já tá rolando e tal. E aí, assim, tem caso. Imigração sempre foi, né, Fofinho? Tem caso aprovado e negado todo dia. Não, e não só Todo isso. dia, gente. Não pensa aí, tipo assim, questão imigratória. Vamos lá. O brasileiro não é o maior problema daqui, entendeu? Nunca vai se fazer algum ato sobre imigração, qualquer tipo de coisa, o brasileiro nunca tá nesse foco. Isso daí pode ficar tranquilo. O problema do Trump não é o Brasil, ziu, né? Não. São pessoas. O foco está em pessoas e não no país. Isso é uma coisa Em relacionamentos fundamental. específicos, em estratégias específicas e como eles querem que esse relacionamento se estabeleça em relação à visão global. E isso é de se esperar em qualquer... Que beneficia a economia americana. E tá certíssimo. Exatamente. Então, assim, não se apavorem. E se estiverem apavorados, vamos conversar mais. Porque a ideia aqui é todo mundo ter estratégia correta. E pode vir pra Disney tranquila. E vem pra Disney. Vem pra Disney, que é muito legal. Lu, uma próxima a gente fala da sua história, Com porque, certeza. né, a gente tá sempre aqui buscando trazer possibilidades de como internacionalizar carreiras, empresas. Então, a sua história é muito boa, a gente quer contar. Vai ser maravilhoso. E a gente te chama aí pra contar isso pra todo mundo. Com certeza. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Foi um super prazer. Obrigadão. Bem-vinda, Luísa. Tchau, Muito tchau. Obrigada. Tchau.